Ai, desculpe, gente linda, tive que interromper esse vídeo. Tive um acesso de tosse, mas agora já tô aqui com a minha aguinha, né, feita especialmente para mim, e já estou melhor. Essa mãe, que era testemunha de Jeová, ela tinha uma sensação de pertencimento, e Andrew Solomon nos coloca que essa sensação de pertencimento, ser acolhido por uma família, por um grupo, pela sua igreja, são coisas muito importantes e que ajudam, suavizam a jornada. E ela diz assim, e eu achei isso aqui lindo e peguei para mim como um mantra. Eu rezava para não ficar demasiado cansada, ela conta. Rezava pedindo orientação, ajuda para fazer a coisa certa e força para aguentá-lo, porque era disso que eu precisava todo santo dia. Ela tinha um caso, um menino de um autismo extremamente acentuado, extremamente grave, que quase levava essa mãe. E ela tinha muitos outros filhos e o marido deu no pé. Porque isso é outro caso, outro aspecto importante. Muitas vezes no casamento, quando nasce uma criança especial, o pai, não é sempre, não vamos generalizar, tem aquele pai que fica do lado, que luta junto, mas muitos pais não aguentam e vão embora. E ela criou, não lembro mais se 4 ou 5 filhos, tudo juntos. Era uma mulher com poucas condições e ela tinha esse menininho que tinha um acentuadíssimo autismo. Porque realmente autista não é tudo a mesma coisa. Existem graduações, existem níveis. No capítulo 6 falamos sobre esquizofrenia. A esquizofrenia é um nome que que substitui aquele outro não muito lisonjeiro chamado loucura. Esquizofrenia é isso. Né? Existe também o espectro maior. Eu sempre quis saber a diferença entre psicose e esquizofrenia. Andrew não explica, mas acho que agora eu consigo entender melhor. A psicose é o espectro maior, é a totalidade da não sanidade mental. Então, um evento psicótico, por exemplo, não significa esquizofrenia. A esquizofrenia é parte desse espectro. Daí nós estamos falando de algo muito claro. Esquizofrenia é aquilo que não tem cura. Se revela mais ou menos no final da adolescência, ali pelos 15, 16, 18 anos, às vezes mais tarde, e vai se agravando, e aquela pessoa não é mais a mesma. Às vezes era uma pessoa risonha, trabalhadora, inteligente, com o futuro inteiro pela frente, fazendo uma faculdade, entrando para uma daquelas universidades importantes da América, etc, 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 e de repente, puf, tudo se rompia. Ela passa a ouvir vozes, a receber comandos, ela passa a ter visões, cheiros que não existem, ela passa a ter dificuldade. Não sei o que houve com a minha voz. Ela literalmente foi embora. Ela passa a ter um divórcio completo da realidade. Né? Muitas vezes ela pode até se confundir com o autismo. A psicose se confunde às vezes com o autismo. Mas a esquizofrenia, ela é mais específica, né? Então a pessoa começa assim, ela entra numa paranoia, né? Ela ouve vozes, muitas vezes essas vozes lhe dá o comando. Eu conheci casos muito tristes. Conheci um caso na minha cidade natal, que é Santo Antônio, em que um filho matou a mãe, porque ele acreditou que recebeu um comando e que ele tinha morto uma serpente. Foi um caso muito triste. Inclusive, eu achei muito triste que quando esse rapaz faleceu, ele faleceu há poucos anos, nenhuma pessoa foi ao seu funeral, porque ela
porque ele era desprezado pela comunidade, né? As pessoas não entendem que ele não era exatamente um assassino, que ele não fez por mal. Ele nem ao menos sabe que matou a própria mãe. Ele era uma pessoa doente. Eu considero a esquizofrenia a doença mental mais triste que existe. Inclusive, na página 349, Solomon é maravilhoso em nos dizer que poucas coisas podem ser piores do que perceber que nossos sonhos são verdadeiros. Ou seja, a pessoa acredita literalmente naquela realidade que ela está vivendo, que é interior, mas que para ela é muito real. Né? E não adianta você ficar dizendo, fulaninho, nada disso é verdade. Né? Desce até. Isso não adianta dar esse tipo de conselho, porque ela precisa de tratamento. A esquizofrenia não tem cura, porém ela tem acompanhamento médico, tem tratamento. A pessoa nunca mais vai ser aquilo que ela era, mas ela consegue levar uma vida relativamente normal, desde que ela tome as medicações e siga as orientações médicas. As ideias são a pré-condição da ação, mas os filósofos que engendram novos conceitos raramente os põem em prática. Isso ele está falando na página 395, quando ele diz que as pessoas pensam, têm ideias que são muito boas, porque a ideia é a pré-condição da ação. Primeiro eu penso, depois eu ajo. No entanto, os filósofos que iniciam esses novos conceitos raramente os põem em prática. Ele está falando sobre que a realidade dos esquizofrênicos continua basicamente a mesma. São pessoas rejeitadas pela sociedade e, embora tenham novas ideias sobre isso, sobre aquilo, por exemplo, sobre a desinstitucionalização da psiquiatria, né, dos hospitais psiquiátricos, mas pouco se faz com esses pacientes que se tirou do hospital psiquiátrico. Isso, pelo menos, é uma realidade que se vê em muitas cidades, né? Não sei se aqui no Brasil também é assim, eu estou um pouco por fora desse assunto, mas ele fala que lá muitas vezes é assim. Né? Então, cada vez mais, antigamente havia a palavra hospício, fecha-se esse tipo de lugar, né? Mas aquela pessoa, ela está meio desorientada, ela recebe uma liberdade com a qual ela não sabe lidar. E muitas vezes ela não tem o apoio da sociedade aqui fora. O capítulo 7, deficiência, é um capítulo que, num primeiro momento, a gente se pergunta, mas como assim deficiência? Deficiência, tudo isso que foi falado, autismo, síndrome de Down, não, surdez, não são deficiências? Mas aqui ele está falando das coisas que não se encaixam nas outras, mas principalmente ele está falando sobre deficiências múltiplas, quando a pessoa apresenta diversos caracteres, então ela é cega, cadeirante e apresenta um atraso mental muito forte. E ele também está falando sobre aquelas pessoas que apresentam uma seríssima deficiência mental ao ponto de ser chamada por alguns de vegetal, palavra que Andrew Solomon considera pejorativa, principalmente porque nós já tivemos casos em que tudo era físico, a pessoa realmente não se movia, né, parecia um vegetal, e mais tarde, à medida em que ela sofreu algumas evoluções, ficou constatado que ela é mentalmente saudável e ela estava entendendo tudo, inclusive o fato de ter sido considerada vegetal. Nós temos casos assim. Deficiência, nos diz Andrew, designa o problema do idoso. Então, todos nós vamos ser deficientes. Eu já estou a caminho da deficiência. Né? Porque depois dos 50 começa dor aqui, dor ali. Isso é só o comecinho. Né? Quando você tem 90 anos, por exemplo, subir uma escada é um problema. Descer a escada também é um problema. Você tem que pensar em cada degrau, você não pode se dar o luxo de cair. Com 16 anos você pensa isso. Você sobe e desce voando e nem. Mas à medida em que você vai envelhecendo, você vai entrando também no rol dos deficientes. Então,
o problema do idoso, cuja dor no tornozelo transforma as caminhadas longas num suplício, ou no retorno da guerra, que voltou para casa, cujo soldado voltou para casa sem pernas, né? Ele entrou pro rol dos deficientes, foi para a guerra, voltou sem pernas, ele volta sem olho, ou às vezes o estresse pós-guerra, né? O chamado trauma pós-guerra, né? Que ele fica num estado de surtos psicóticos, ele não é esquizofrênico, mas ele está dentro do espectro da psicose. Então, são casos assim que não entraram nos outros casos e que ele coloca no capítulo 7 como deficiência. E aqui nós temos muitos casos, inclusive em alguns casos, as mães foram extremamente, principalmente as mães, extremamente sinceras na hora de serem entrevistadas, de dizer, por exemplo, muitas vezes eu desejei que ele morresse. Muitas vezes eu pensei em matá-lo. As mães diziam isso para ele. E eu lendo, você leitor lendo isso, num primeiro momento, você tem um choque. Meu Deus, você pensa, como é que... Meu Deus, como é que esse pensamento... Esse livro aqui, Minha Filha, Minha Culpa, fala sobre isso. Depois eu vou mostrar para vocês essa bibliografia. Mas ao mesmo tempo eu pensava assim, quanta honestidade, quanta franqueza. É disso que o mundo precisa, de honestidade. Elas foram honestas, não nos cabe julgar. Nenhuma delas chegou ao ponto de matar o filho, mas muitas confessaram que, dependendo da situação, desejaram isso. Eu não as culpo. E por fim, no capítulo 8, prodígios. E aqui a gente pensa, mas como assim? Prodígio não é uma coisa boa? O Hobby, aquele amigo do Batman, ele não é chamado de menino prodígio justamente por ele ser extremamente esperto e inteligente. Prodígio não seria uma coisa prodigiosa, uma coisa boa? Não. Não. Muitas vezes aquela criança de 7, 8 anos que está resolvendo cálculos dificílimos de física é visto como uma aberração, algo que nos faz rir. E ele próprio sofre muito. Nós temos muitos casos de crianças prodígios que sofreram muito e fizeram a família sofrer também. Ou então, o contrário, os pais exploram os potenciais dessa criança. A gente vê isso toda hora. A gente vê isso, eu tenho visto muito isso. Né? A criança disse uma coisa engraçadinha, já faz um canal para a criança, já transforma numa subcelebridade, já fica ensaiando e obrigando a criança a dizer coisas que para mim não são engraçadas. Eu não curto esse tipo de vídeo. Isso rouba muito a infância de uma criança. E essas nem são prodígios. Eu estou falando aqui. Geralmente o prodígio ele se volta para 4 áreas. Xadrez, tem muitas crianças prodígios no xadrez. Esportes também, né? Futebol, natação, vôlei, beisebol, tênis, equitação, música, e Mozart é um exemplo disso, né? Com 8 anos ele já compunha suas próprias sinfonias. E matemática e física, dentro da lógica, sim, é o caso do Alan Turing. Eles são extremamente inteligentes, e daqui a pouco eles estão em Harvard com 8, 9 anos de idade. E os outros acham engraçado. Eles próprios não acham engraçado, eles sofrem muito, porque eles não têm infância. Eles não acham engraçado brincar no playground, por exemplo, não é algo que os atrai. E eu consegui entender esse capítulo. Esse capítulo é bem complexo. Ser muito dotado e ser deficiente, nos dias de Andrew Solomon, são surpreendentemente parecidos. Eu vou repetir. Ser muito dotado e ser deficiente são surpreendentemente parecidos. Isolamento, incompreensão, espanto. Página 473. E é isso, gente linda. Peço desculpas por não ter me sentindo muito bem, tá? Tive que dividir o vídeo em 2.
O meu sobrinho saberia juntar tudo isso num só, mas eu não sei fazer, não estou a fim de aprender. Ah, a gente vai se encontrar de novo no sábado, dia 15 de outubro de 2022, onde falaremos sobre estupro, que foi um capítulo terrível, terrível de se ler, que são aquelas mães que saíram grávidas de um estupro. Então, algumas entregaram um filho para adoção, outras interromperam a gravidez, né? E outras ficaram com a criança. Mas as que ficaram com a criança nem sempre conseguiram amá-la. Foi um capítulo difícil e denso. O capítulo 10, crime, a gente se pergunta o que que esse capítulo está fazendo em Longe da Árvore, mas vocês vão ver que tem a ver, tem a ver. A criança foi criada numa família bem estruturada e acabou ingressando no crime, longe da árvore. Transgênero, aquela criança que apresenta disforia de gênero, ele vai nos apresentar inúmeros casos que também estão cada vez. Hoje ainda eu li num site que eu não sei se é confiável, que nos Estados Unidos 75% de aumento no caso de crianças com disforia de gênero nos últimos 10 anos. E por fim, no capítulo 12, ele conclui com o capítulo Pai, que é um capítulo sobre o qual nós falaremos mais tarde. Agora eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro eu vou deixar um link de um filme bastante antigo, que foi o filme Meu Filho, Meu Mundo, sobre uma criança autista, o Rowan. Eu adorei o nome dele, Rowan. E foi a primeira vez que eu ouvi falar em autismo. Esse filme é de 1979. Eu tinha 11 aninhos, assisti várias vezes. Então tem toda a batalha. Mas ele é meio estereotipado, né? A criança fica o tempo todo assim. É um autismo severo. Os pais percebem. Não se choquem com os tratamentos da época, tá? Não se esqueçam que era 1979. Nenhum daqueles tratamentos existem mais. Tratamentos terríveis, os pais não submeteram a criança a esses tratamentos, eles mesmos foram procurar ajuda neles mesmos. E acabaram ajudando o Rowan mais tarde. Só que assim o filme exagerou um pouco no grau de normalidade que o Rowan atinge. E anos mais tarde, quando daí eu já estava terminando o curso de magistério, a minha professora de psicologia, que era uma professora muito boa, que eu digo, só que eu não lembro mais o nome dela, no terceiro ano, a gente estudava muito a psicologia da aprendizagem. E essa professora nos disse que aquele filme estava fora da realidade, que a criança não atinge, não passa por um autismo tão severo, ela pode progredir e tudo, mas ela não chega naquele grau de normalidade. Mas eu vou compartilhar o link, o filme é bem interessante, e os atores são muito bons. Vou sugerir alguns livros também. Minha Filha, Minha Culpa, da Gillian Tyndall. Isso aqui é da coleção Romance e Psicanálise. Eu tenho todos os livros da coleção Romance e Psicanálise, e eles pegam uma ficção, isso aqui é ficção, não aconteceu de verdade, e juntam com os conceitos freudianos. Aí está bem dentro dos estudos de Freud, porém ficções. No caso de Minha Filha, Minha Culpa, nós temos uma mãe que rejeita a filha que nasce com deformações físicas. E aí ela vai a um extremo que eu não vou contar, tá? Vocês vão descobrir lendo o livro, mas depois o médico nos explica o porquê de suas atitudes. Doris Lessing, que é essa senhora aqui, faleceu, se eu não me engano, em 2010, ela escreveu O Quinto Filho. O Quinto Filho é a história de David e Harriet, que decidiram povoar o mundo, tiveram um filho atrás do outro. Os 4 primeiros estavam dentro do espectro da normalidade. O quinto veio com muitos problemas e Harriet nos conta que viu coisas que eram verdadeiros filmes de terror nos locais em que ela esteve perambulando
com esse filho e que no fim esse filho acabou de. Ela não teve estrutura para lidar com esse filho. Falando assim, parece um livro meio. Foi um dos livros que eu mais gostei na vida, gente. Esse livro aqui é muito bom mesmo. E Doris Lessing é muito verdadeira. É uma das minhas escritoras favoritas da vida. E o David Leavitt, que também é britânico, também é um dos escritores. Meu Deus, eu amo esse escritor. Ele escreveu Enquanto a Inglaterra Dorme, que é um livro imperdível, e A Linguagem dos Sinais, que é outro livro imperdível, mas ele também escreveu essa pequena biografia do Alan Turing, o pai da computação, e ela se chama O Homem que Sabia Demais. Inclusive, acredita-se que foi por isso que eles o mataram. Que existem boatos de que Alan Turing não consumiu cianeto por causa de suicídio. Uns acham que foi suicídio, outros acham que pode ter sido um acidente, né? Porque raio de acidente esquisito, né? Outros acham que ele foi assassinado, porque ele conhecia muitos segredos da Segunda Guerra Mundial. Gente linda, o vídeo se estendeu demais. Um beijo no coração de todo mundo, um bom restinho de noite e até sábado. See you!